para você que quem cuida da sua vida, quem cuida de nós é Deus. A Bíblia diz que é Deus que nos dá a vida. É Deus que nos dá o fôlego de vida. É Deus que tem cuidado de cada um de nós. Nós não podemos negligenciar o favor, o amor, o cuidado de Deus com a vida de cada um de nós. Porque só o fato de abrirmos os nossos olhos pela manhã já é uma evidência de que nós estamos vivendo e que temos vivido um grande milagre. Porque a vida, ela pertence a Deus. A vida, ela pertence ao Senhor. E Deus tem cuidado de nós com muito carinho. Deus tem cuidado da minha vida, tem cuidado da sua vida e sempre cuidará. O Salmo de número 23, o salmista Davi, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente observa nas palavras de Davi que quem cuida de cada um de nós é o próprio Deus. Ele que guarda a nossa entrada, Ele que guarda a nossa saída. É Deus que provê o sustento, é Deus que provê o alimento, é Deus que abre porta, é Deus que nos dá saúde, é Deus que nos fortalece em todas as coisas. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos observar a importância de nós voltarmos a nossa confiança, a nossa fé somente para o Senhor. A Bíblia diz que muitos confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Eu me lembro das palavras do salmista, que nos diz no Salmo de número 37, a partir do versículo 3, quando o salmista Davi, ele salmodiou o Senhor, ele escreveu dizendo: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Então observa que Davi, ele chama a nossa atenção para depositarmos a nossa confiança em Deus. No Salmo 23, Davi escreve dizendo que é o Senhor que cuida de nós. No Salmo de número 37, Davi está dizendo que nós devemos confiar no Senhor. No Salmo de número 34, Davi, ele vai dizer uma palavra maravilhosa no versículo 10 do Salmo 34, dizendo: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. No versículo 19 do Salmo 34, Davi diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então a gente observa que temos que colocar a nossa confiança somente em Deus, irmãos. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: em quem você tem confiado? Em quem você
tem colocado a sua fé? Em quem você tem confiado? A nossa confiança, ela não pode estar no homem, mas a nossa confiança, ela deve estar no Senhor. Por que a nossa confiança deve estar no Senhor? Por que nós devemos confiar no Senhor? O que é confiar no Senhor? Confiar no Senhor, irmãos, é lançar sobre Ele todas as nossas necessidades, sabendo que é Ele que cuida de cada um de nós. Confiar no Senhor é não ter medo de se lançar nas mãos dEle, é não ter medo de estar no colo de Deus, é não ter medo de estar nas mãos de Deus, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas, sabendo que Ele tem o domínio do céu e da terra, que é Ele que guarda, que é Ele que provê todas as coisas, que é Ele que permite que o sustento chegue a cada um de nós. Eu sei que nesse momento que nós estamos passando, um momento a qual muitos de nós nunca passamos por algo semelhante ao que nós estamos passando agora. Mas esse momento é o momento de voltarmos totalmente com a nossa fé, com a nossa confiança no Senhor. Confia no Senhor, faz o bem. Confia no Senhor e faz o bem. Esse momento, ele é um momento difícil, mas ele não pode nos abalar. Esse momento não pode nos tirar do chão. Esse momento não pode deixar que nós ficamos desesperados, desequilibrados, visto que o próprio Davi, ele escreveu o Salmo de número 125. Ele vai dizer, nas palavras que Davi escreveu no Salmo 125, ele vai chamar a nossa atenção dizendo: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Davi, ele vai fazer uma analogia, Davi, ele vai fazer uma comparação com aqueles que confiam em Deus como os montes de Sião. Assim como os montes de Sião, eles estão ali em tempos de ventania, em tempos de tempestade. Os montes permanecem firmes no mesmo lugar, com os ventos, com as tempestades, com as chuvas fortes, mas os ventos, eles continuam ali. Davi está dizendo que os que confiam no Senhor serão como esses montes de Sião, que não se abala. A fé daqueles que confiam em Deus não pode ser abalada nesse momento que nós estamos passando. Por quê? Porque a nossa confiança, ela não está nos recursos humanos, a nossa confiança não está na tecnologia, não está na ciência, mas a nossa confiança, ela está somente em Deus. A nossa confiança, ela está somente no Senhor. É nele que nós confiamos, é nele que nós cremos, é nele que nós acreditamos. Davi vai falar que Deus está conosco. Davi, no Salmo 125, ele vai enfatizar isso, que Deus está com aqueles que confiam nele. Você tem confiado em Deus? Deus está com você. Você tem confiado em Deus? Deus, ele está te guardando. Você tem confiado em Deus? Deus, ele está provendo. Você tem confiado em Deus? Deus, ele é contigo. O versículo de número 2 do Salmo 125, Davi está dizendo como estão os montes à roda de Jerusalém. Assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Assim como os montes estão em volta da cidade santa, da Jerusalém terrena,
Deus está dizendo, Davi está sendo usado pelo Espírito Santo para dizer que Deus está em volta do seu povo também. Então o que Davi está mostrando para nós? Fazendo uma analogia novamente, para que a gente não venha perder a nossa fé, para que a gente não venha perder a nossa confiança, para que a gente não venha vacilar na fé, mas acreditar que como os montes estão em volta de Jerusalém, Deus está em volta do seu povo. Eu queria te dizer, meu querido, Deus, Ele é contigo. Deus, Ele está contigo. É Deus que peleja por você. É Deus que cuida de você. Quando nós falamos de confiar em Deus, a gente pode observar que tem um hino que diz, da nossa irmã Cassiane: quem confia em Deus jamais perde a batalha, a sua fé não falha. Então, a gente tem um exemplo, na verdade nós temos vários exemplos dentro da Bíblia, mas tem um exemplo que me chama a atenção, de como que Deus cuida daquelas pessoas que confiam nele. É o exemplo do profeta Elias. Todos nós conhecemos a história do profeta Elias, o grande profeta de Israel. No capítulo 17 de 1 Reis, Elias aparece profetizando no reinado de Acabe, dizendo que não haveria chuva sobre Israel. Agora, por que Elias apareceu profetizando isso no reino do norte, na época em que Acabe, ele era rei, quando os reinos haviam dividido? Porque Acabe e Jezabel, eles acreditavam que quem mandava a chuva, que quem fazia as plantações dar o seu fruto, era Baal e Acera. Elias aparece, o nome de Elias significa só o Senhor é Deus. Elias aparece e ele profetiza. Você observa que em 1 Reis capítulo 17, versículo 1, na parte final ele disse: Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão a minha palavra. E a Bíblia diz que durante 3 anos e meio não choveu sobre Israel. Agora, o que me chama a atenção é que a chuva é um dos principais elementos da sobrevivência do ser humano. Ou por que não dizer, é o principal elemento da sobrevivência do ser humano. Agora Elias profetiza dizendo que não vai chover sobre Israel. 3 anos e meio houve seca em Israel. Eu imagino as plantações morrendo, eu imagino os animais morrendo. Mas por que Elias fez isso? Para mostrar para Acabe, para Jezabel, que quem manda chuva, quem fecha as janelas do céu e quem abre as janelas do céu é Deus. Não era Baal, não era Acera, mas Deus, ele cuida dos seus. A Bíblia diz, a partir do versículo 8 de 1 Reis 17, que Deus, ele orienta a Elias, e a Bíblia diz, então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, Elias, e vai a Serepta, que é de Sidom, que habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. A gente observa que na primeira parte desse texto, voltando aqui um pouquinho no capítulo 17, assim que houve seca em Israel, Deus mandou que Elias, ele fosse para o ribeiro. E a Bíblia diz em 1 Reis 17:4, e há de ser que beberás do ribeiro, eu tenho ordenado
aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe trazia pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. É Deus que cuida, irmão. Eu quero profetizar na sua vida nessa noite, que mesmo que Deus tenha que usar corvos, mas Ele não vai deixar faltar o pão de cada dia dentro da sua casa, não vai deixar te faltar, porque da mesma forma que Ele cuidou de Elias, Ele estava mostrando para Elias, você profetizou que não vai haver chuva, mas eu vou te colocar na beira do ribeiro, você vai beber água e comer pão com carne de manhã, e pão com carne à noite, e é eu que vou te sustentar, porque quando Deus quer, até urubu vira garçom. Quando Deus quer, até os corvos vira garçom. Quando Deus quer, até as aves, elas servem de garçom, para poder cumprir os propósitos de Deus. Eu não sei o que você possa estar passando na sua vida, eu não sei o que você pode estar enfrentando, mas nesse momento não entra em desespero. Confia no Senhor, faz o bem, porque habitarás na terra e certamente serás alimentado. Confia no Senhor, porque quem confia nele são como os montes de Sião, que não se abalam. Salmista Davi disse: eu fui moço e agora sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Quando Deus quer operar, irmãos, ninguém pode impedir a operação de Deus, o agir de Deus. Deus mandou Elias para a beira do rio Querite. Você já pensou nisso? Quem que sustentou Elias lá? Corvos, aves de rapina, da mesma espécie que os urubus, que gostam de comer carniças, mas foi eles que Deus usou para levar pão com carne na beira do rio, para sustentar o servo dele. Quando a pessoa confia em Deus, quando a pessoa acredita em Deus, quando o rio seca, é interessante que Deus mostra para nós através dessa palavra, de que realmente o homem depende inteiramente dele. Deus faz coisas para às vezes nos confundir, às vezes a gente não entende, irmãos, a lógica de Deus, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Às vezes a gente pensa uma coisa, mas os pensamentos de Deus são muito acima daquilo que nós pensamos. Deus manda Elias, depois que o rio seca, manda Elias para uma cidade chamada Serepta, da região de Sidom. E o texto diz que quando Elias vai para ali, o que Deus falou para Elias? Eu tenho preparado uma viúva para cuidar de ti. Só Deus mesmo para fazer uma coisa dessa. Deus manda um homem para a casa de uma viúva para cuidar dele. Só que acontece que, para surpresa de Elias, e para surpresa daquela mulher, Deus faz coisas, irmãos, que às vezes a gente não compreende. Elias, ele foi a provisão de Deus para a vida daquela mulher. Elias foi o recurso de Deus para a vida daquela mulher. Eu imagino uma mulher, como o texto diz, quando Elias chegou ali para se hospedar, Elias disse para aquela mulher fazer um bolo para ele comer. A mulher, ela disse a situação dela: eu só tenho um pouco de azeite, um pouco de farinha, alguns gravetos, é continha de eu fazer um bolo para mim e para o meu filho comer, e nós morreremos, e o Senhor te manda aqui. Elias profetizou, no meio daquela crise, no meio daquele deserto, no meio daquela seca,
porque a chuva não descia em Israel. Havia uma grande crise em Israel nessa situação. Mas mesmo em momentos de crise, Deus, Ele sustenta aqueles que confiam nele. Mesmo em momento de crise, Deus é poderoso para cuidar daqueles que confiam nele. Eu quero que você nessa noite venha voltar os seus olhos para o Senhor, venha falar para Deus: Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Venha falar para Deus: Deus, eu não tenho recursos, eu não tenho em quem confiar a não ser no Senhor. Porque quando Elias chega na casa daquela mulher, da viúva de Serepta, Elias profetizou no capítulo 17 de 1 Reis, versículo 14. Elias, vendo a situação daquela mulher, Elias diz para aquela mulher: assim diz o Senhor, Deus de Israel, receba essa palavra na sua casa, receba essa palavra na sua vida nessa noite. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Sabe o que isso significa? Que durante esse período da seca, que durante esse período da crise em Israel, durante esse período dessa sequidão, não faltou azeite, não faltou a farinha dentro da casa daquela viúva. Por quê? Porque Deus é um Deus da provisão, é um Deus da situação, é um Deus que está no controle de todas as coisas. Quando a gente confia nele, ele não deixa desamparado aquele que confia nele. Ele jamais abandonará aqueles que confiam nele. Elias é um exemplo disso. Foi sustentado no Querite por corvos, foi sustentado dentro da casa dessa viúva, e foi a provisão de Deus para o sustento dessa viúva. Em quem nós temos confiado, irmão? Às vezes eu vejo tantas pessoas desesperadas, preocupadas com o dia de amanhã, muitas pessoas suicidando, bebendo veneno, tirando a própria vida, sabe? Porque perderam a esperança, perderam a fé, perderam a confiança. Mesmo que tudo diga ao contrário, mas existe um Deus no céu, que ele não dorme. Existe um Deus no céu, que ele peleja em favor daqueles que confiam nele. Eu me lembro do Salmo de número 121, esse Salmo, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, aleluia, que fez o céu e que fez a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, ele não dorme, ele não cochila, aquele que te guarda. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol, aleluia, não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora para sempre. Aleluia! É o Senhor que guarda, é o Senhor que é o nosso socorro. É nele que nós devemos confiar, é nele que nós devemos colocar a nossa fé, é nele que nós devemos colocar a nossa esperança. Sabe o que me chama a atenção? Que o Salmo de número 46
quando fala acerca da fé perfeita, da confiança perfeita, está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, nesse momento dessa pandemia que nós estamos passando por ela, onde que nós devemos nos refugiar? Em Deus. Ele é a nossa caverna, Ele é o nosso esconderijo secreto, é Ele que é a nossa sombra, é Ele que é a nossa proteção. Sabe, talvez você já esteve em um determinado momento da sua vida, às vezes andando num sol quente, às vezes por meio de um mato afora, e de repente você encontra ali uma pedra enorme, e você encontra ali uma sombra, ou quem sabe uma caverna, você entra para descansar, para se proteger. Deus está dizendo, o salmista está falando, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Olha, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela braveza, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Aleluia, não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reis se moveram. Ele levantou a tua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. É Ele, somente Ele, é nele que nós temos que confiar, é nele que nós temos que crer. O Deus da provisão, o Deus do impossível, o Deus que trabalha em favor daqueles que nele confiam. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração nessa noite. Não perca a fé, não perca a sua confiança, ainda que tudo possa dizer o contrário, mas eu venho aqui nessa noite te dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que tudo possa dizer o contrário, eu venho aqui nessa noite para poder te dizer: os céus está aberto. Ainda que tudo diga ao contrário, eu venho te dizer aqui nessa noite que o nosso Deus é um Deus de milagre. Lembra da história de 1 Reis capítulo 17? Você lembra que quando Elias, ele manifesta o poder de Deus, a grandeza de Deus ali. Você observa que Elias, depois de desafiar ali aquele Baal, Acera, ele fez prova com Deus, Deus respondeu. Elias falou para o teu servo, para ele subir no monte. E quando ele subiu no monte Horebe, ele perguntou para o teu servo: o que você está vendo? E o servo disse: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias disse: desça e fala para Acabe e Jezabel que vai chover. Eu quero profetizar na sua vida aqui nessa noite. Ainda que o que você está vendo é muito pequeno, talvez do tamanho de uma mão,
uma nuvem como o tamanho de uma mão. Mas Deus está dando um sinal de que vem um temporal de bênção para a sua vida. Ainda que o que você está vendo é muito pequeno, mas Deus é especialista para usar as coisas pequenas para poder fazer grandes coisas. Lembra do pouquinho de azeite da viúva? Ele multiplicou e ela se tornou uma grande empresária. Lembra da queixada de jumento? Que Sansão matou 1000 filisteus. Lembra do cajado de Moisés? Pequeno, mas abriu o mar vermelho. Você lembra da nuvem do tamanho da mão de um homem? Mas Deus trouxe chuva, um temporal sobre a nação de Israel. Receba essa palavra para o seu coração, essa palavra de consolo, essa palavra de conforto, essa palavra de fé, essa palavra de esperança. Receba essa palavra na sua família. Deus é que cuida de você, é Deus que cuida da sua família, é Deus que cuida de cada um de nós. Confia nele, somente nele. Confia somente no Senhor. Ele sustenta os seus, ele cuida dos seus, ele provê em favor dos seus. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.